Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora quem vai fazer a introdução sou eu. Chega, você já fez dos últimos 30 mil episódios que a gente já fez. Eu que quero fazer agora. Você não tem... Olá, pessoal, tudo bem? A gente é do podcast Cirurgia Intensiva. Mas você vai fazer essa abertura tosca? Não é tosca, ela é feliz. Isso, entendeu? Porque ela é uma pessoa emburrada. Eu sou feliz, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Você é uma pessoa... Olha lá, ó. Você... Se fosse a Maria Beatriz que tivesse comandado tudo do podcast, o nosso estômago, ele seria triste, não feliz. Não. A palhaçadinha é que ela é aquela pessoa palhaçadinha toda hora. E a paciência... A paciência não é... Eu não vou julgar, porque o espírito... Não, o Bubiaque... Olha lá, o E aí, Bubiaque... já falou o nome dele errado. É babuíno. Olha. Boa, Disney. A única câmera que não tá funcionando é a da Maria Ribulina. Já mudei o nome de nome, era Cirulina, agora é Ribulina. Maria Ribulina. Bom, a gente vai falar agora de refluxo. Refluxo. De refluxo. Doença do refluxo Gastroesofágico. gastroesofágico. E eu fiz uma pergunta ali dentro na hora que a gente tava trocando de roupa. Porque a gente troca de roupa pra pensar que é outro dia, mas é o mesmo dia, tá, gente? E aí eu falei assim... e a gente tinha feito um sobre gastrite. Ela foi assim, ó. Amiga, mas refluxo não é a mesma coisa que gastrite? Eu só respirei. E ela falou, não. Não, eu nem respondi. Porque ela vai responder aqui. Eu prefiro não responder esse tipo de pergunta. Sabe, lembra daquele programa que passava na Globo? Telespectadores. Ainda bem que ela tentou corrigir o incorrigível. Eu falei, certo. Não. Telespectadores. Você falou telespectadores. Não, telespectadores. Cadê a fonoaudióloga da Maria Beatriz? Eu não arrumei. Maria Ribulina. Doença do refluxo gastroesofágico não é a mesma coisa que gastrite, tá bom? Perfeito. Por favor, não confunda. Tá bom. Por quê, amiga? Primeiro, o que é a doença do refluxo? É um refluxo. O que significa refluxo? Um negócio que vai e volta. Ele faz um refluxo. Então, a doença do refluxo gastroesofágico nada mais é que a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Ele faz um caminho contrário do que deveria fazer. A secreção do estômago, o conteúdo do estômago está subindo para o esôfago, para onde ele não deveria ir. Tá bom. Então, a gente não tem um refluxo da mucosa do duodeno. Você entendeu? A gente tem um refluxo alcalino, sim. Do duodeno para o estômago, a gente pode ter. Mas aí seria do duodeno para o estômago. Isso, é um refluxo alcalino. Ele não é um refluxo ácido. Tá, mas aí, deixa eu fazer outra pergunta. Então, a gente tem um refluxo daqui para cá, então do estômago para o esôfago. Aí chega aqui, nessa portinha aqui. A gente pode ter do duodeno para o estômago. Pode, mas não é um refluxo gastroesofágico. A gente pode ter um refluxo alcalino para o esôfago também, se a gente tiver muita estase gástrica, mas isso não é característica do refluxo gastroesofágico. Como que é? Não entendi. Explica de novo. Alguns pacientes, eles podem ter um refluxo alcalino para o esôfago também. Uma secreção alcalina. Tá. Mas aí ela é derivada do duodeno. Isso. Não necessariamente é uma secreção só do estômago. Tá. Mas a doença do refluxo gastroesofágico, geralmente, ela pode estar associada às duas secreções, refluxo alcalino, refluxo ácido, ou apenas o refluxo ácido. O que é mais comum é o refluxo ácido. Tá, o que eu tô tentando te falar é assim, que, por exemplo, como você falou, que é um refluxo, né, que é um movimento contrário, quando vai o bolo que tá no estômago e vai pro duodeno, que aí seria o movimento normal. Então, o duodeno tá preparado para receber esse bolo ácido.
Exatamente. Ele está preparado. O duodeno, sim, ele é preparado para receber a secreção toda que é produzida no estômago junto com o alimento. E ele, então, está preparado para receber esse bolo ácido. Sim. O que não acontece com o esôfago. Não, o esôfago e a mucosa do esôfago não está preparado para receber qualquer tipo de secreção proveniente do estômago. Então, a célula que compõe o esôfago não é a mesma célula que compõe o estômago. A célula que é composta pelo estômago é uma célula diferente e é uma célula que ela está apta a receber esse tipo de secreção. E aí, quando a gente, por exemplo, estou mudando um pouco de assunto aqui, mas a gente já vai voltar pro refluxo gastroesofágico. Mas quando a gente tem as úlceras duodenais, seria uma úlcera alcalina, ocasionada alcalina? Uma úlcera duodenal, ela é uma úlcera alcalina, ela é baixa quantidade de ácido clorídrico. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí... A gente pode agora, então, ir para o refluxo gastroesofágico. Isso. E aí, o que é interessante a gente entender sobre o refluxo gastroesofágico? O refluxo, ele é a saída de secreção do estômago que vai para o esôfago, e essa secreção, como o esôfago não está preparado para recebê-la, essa secreção começa a prejudicar as células do esôfago. E o que acontece é como se fosse uma gastrite do esôfago. As células começam a ter uma hiperemia, né? Que elas começam a ficar mais vermelhas, mas seria como se elas estivessem sofrendo agressão. Certo. E aí, com o passar do tempo, essa agressão ela pode se tornar importante, pode se tornar crônica, e fazer com que as células do esôfago elas se transformem em células parecidas com as células intestinais, e essas células elas conseguem suportar mais essa agressão de forma crônica. Entendi. Só que existe um problema. Quando existe essa transformação para esse tipo de célula, essas células elas podem se transformar em câncer. E tem um nome essa mudança? Sim, a gente consegue chamar de metaplasia intestinal. Ah, tá. Quando ela sofre uma metaplasia intestinal, ela pode se desenvolver, né, com uma displasia, né? E aí essa displasia pode virar câncer. E no meio disso a gente tem o esôfago de Barrett, né? Que é a classificação, né, da doença, na verdade da esofagite, né? Com o esôfago de Barrett, que é a coloração em salmão. Exatamente. E aí que é a coloração em salmão, que é o nome da doença. Que ela tem essa coloração, né, de cor de salmão na região da transição esôfago-gástrica. E a gente sabe que o paciente que tem esse diagnóstico desse esôfago de Barrett, ele pode predispor muito mais rápido ao câncer de esôfago ou transição esôfago-gástrica do que um paciente que não tem. E essa metaplasia, só para perguntar para você, essa alteração entre uma célula esofágica para essa mudança para a célula intestinal, para ali se adequar a esse pH que não é o normal, demora quanto tempo? Isso depende muito da agressão e o tempo da agressão, tá? É muito difícil falar para você em tempo, mas... Depende da pessoa, pode durar anos, Depende, como pode durar... e assim, hoje a gente tem muito acesso ao tratamento, né? Então, se você tiver hoje acesso a uma endoscopia e iniciar o tratamento com os famílias dos prazóis, hoje você consegue regredir até diminuir esse quadro de esofagite em 6 meses. Ah, então essa célula para de ser essa célula, ela volta a ser uma célula do esôfago. Você ou essa mudança... Não, você está falando da metaplasia ou da esofagite? Porque assim, ó, são coisas... A esofagite, a gente tem o grau... O que é esofagite? É a agressão da célula do esôfago. Perfeito. E aí você tem, né, pela classificação de Los Angeles, os graus de esofagite. Perfeito. E que
essa esofagite crônica pode levar à metaplasia intestinal, que é o esôfago de Barrett, e aí você, com o esôfago de Barrett não tratado, você pode desenvolver o câncer de esôfago. Se você tem um quadro de esofagite, você fazendo o tratamento com os inibidores de bomba de próton, o que os inibidores de bomba de próton fazem? Eles diminuem a acidez, né? A produção do ácido clorídrico, ela é diminuída. E aí, essa secreção, ela pode continuar refluindo, mas não agride. Ah, tá. Entendeu? E aí, com isso, você consegue diminuir a agressão e o esôfago volta a ter aquela mucosa normal. Então, ele para de agredir, as células, elas voltam a se proliferar. Mas a partir do momento em que a célula começa a se desenvolver com uma metaplasia, né, que é a transformação dessa célula para ela aguentar a agressão, uma vez metaplasia, é muito difícil você voltar para a célula normal. E aí, no momento que ela virou metaplasia, que a gente já viu que ela tá metaplásica, a endoscopia, ela é anual, a cada 6 meses, tem alguma... Tem, mas esse tipo de protocolo, ele é um... Individualizado. Não, ele é um protocolo mesmo. A partir do momento que você tem o esôfago de Barrett, existe essa classificação. A gente vai falar já já. Mas tem uma classificação que você precisa fazer, inclusive se você tem esôfago de Barrett, você tem que fazer biópsias, né, sequenciadas, e são algumas biópsias específicas, uma quantidade específica, e para você... diferentes. Exatamente. Tá. E você faz esse tipo de biópsia para você fazer o acompanhamento do esôfago de Barrett, entendeu? Precisa ser biopsiado porque às vezes o esôfago de Barrett pode começar a ter uma displasia. E aí isso pode vir, às vezes a gente consegue pegar até precocemente o câncer de esôfago. Tá? Perfeito. Então assim, o que é a doença do refluxo? Ela é esse refluxo gastroesofágico e com o tempo... se você não trata, né? Certo. Você pode ter essa doença, né, que é cronificada, que é o esôfago de Barrett, pode levar ao câncer. E os sintomas, amiga? Isso que eu ia entrar agora. Os sintomas dos pacientes, geralmente, é um quadro de azia, tá? E, principalmente, os pacientes vão chegar para você e vão falar assim, nossa... eu sinto uma queimação na região do esôfago, e isso é um tratamento, uma sintomatologia que ela é muito frequente apresentada pelos otorrinos. Então, muitas vezes os pacientes têm uma queimação na região cervical que eles comparecem primeiro ao otorrino. Certo. E aí os otorrinos avaliam, né, e eles avaliam toda a parte de via aérea superior, eles têm aquele nasofibro, né, que é como se fosse uma câmerazinha que eles avaliam toda a parte de trato respiratório alto. E aí, quando eles chegam à conclusão de que o paciente tem, na verdade, uma hiperemia da região da hipofaringe, isso pode ser sintomas de refluxo. Então, o paciente é encaminhado para o gastrocirurgião ou para o gastroclínico para poder fazer a investigação da doença do refluxo. Às vezes também pode ser um encaminhamento do dentista, né? Às vezes, às vezes os pacientes podem vir encaminhados do dentista por conta de mau hálito. Então, muitos acham que o paciente tem um quadro de mau hálito devido a alguma alteração dentária. Então, o dentista pode avaliar toda essa parte dentária e quando eles não acham nada, eles podem encaminhar para fazer a investigação. Às vezes o paciente tem muita eructação ou muito mau hálito, que pode ser também por conta da doença do refluxo. E pode ser uma dor torácica, um sintoma de dor torácica. Isso, além do paciente ter esse quadro de queimação cervical, às vezes o paciente tem um mau hálito importante por conta desse refluxo. Os pacientes têm, às vezes, dor epigástrica, pode ser um sintoma, mas o mais comum é essa queimação atrás, né, da região do externo. Então, é uma queimação que ela começa na região da cárdia, que é a região inicial do estômago, e ela pode subir até a região cervical. E aí, isso pode também evoluir com dor torácica. Às vezes o paciente, ele sente essa queimação, mas o que ele está querendo referir, às vezes ele chega no pronto-socorro falando que está com muita dor na região do peito. Mas aí, se você vai conversando, ele fala, não, é uma questão de queimação. Então, para eles têm um pouco de dificuldade de entender que isso pode ser uma doença do refluxo. Então,
Quando você tem esses primeiros sintomas, o primeiro exame a ser feito é uma endoscopia. A endoscopia, ela não dá o diagnóstico de refluxo, mas ela dá alguns sinais que você tem refluxo, do tipo, se você tem um grau de esofagite, isso quer dizer que você tem um refluxo gastroesofágico. E aí a gente precisa entender o porquê que o paciente tem esse refluxo. Na verdade, a cárdia, que é a musculatura em que divide o esôfago do estômago, ela não se fecha completamente quando termina de passar a comida do esôfago para o estômago. Então, às vezes, ela pode ficar entreaberta, ou às vezes ela abre no momento que ela não deve abrir. E aí, nesse momento, o alimento que está no estômago sobe. E aí pode ocasionar esses sintomas. Então não é a endoscopia que vai ver essa fragilidade da cárdia? Não, a endoscopia ela não vê a fragilidade da cárdia, ela só infere que você tem alguns sinais endoscópicos que sugerem o refluxo. E tem algum exame que vê essa? Sim, a gente tem 2 exames importantes em que a gente pode bater o martelo, né, que seria um padrão ouro para a gente avaliar a motilidade do esôfago e também avaliar o quanto de ácido e colocar em uma classificação para a gente conseguir saber se esse paciente ele merece um tratamento apenas clínico, se o paciente merece um tratamento cirúrgico, e também avaliar se esse paciente também não tem uma hérnia de hiato, né? Que uma hérnia de hiato ela também pode levar à doença do refluxo, porque a hérnia de hiato nada mais é que o estômago subir, né, no buraco que passa o esôfago, né, do diafragma. Então, a gente tem um buraco no diafragma, que é a musculatura que divide os pulmões dos órgãos abdominais, que passa algumas estruturas, que é o esôfago, a aorta e a veia cava. Então, ali fica uma abertura em que, se você não tem um fortalecimento dessa musculatura e se você tem um aumento da gordura intraabdominal, qualquer força que você faça abdominal, a tendência é que o estômago ele seja pressionado e entre para dentro dessa região do hiato esofágico, que é esse buraco. E aí, isso a gente chama de hérnia de hiato. Por isso que as pessoas às vezes acham que uma hérnia de hiato é uma hérnia de parede abdominal, e não é. A hérnia de hiato é a protrusão do estômago para dentro do tórax, que não deveria existir. Sim. E isso pode também ocasionar refluxo. Por quê? Porque se você já tem a cárdia, que é uma musculatura, um pedaço do estômago que está para dentro do tórax, e ainda tem a musculatura do diafragma, que também faz uma compressão, é como se você tivesse 2 estômagos, um pequenininho e um grande. Então, a hora que a comida bate ali, e ela tem dificuldade para passar para o restante do estômago, que está para baixo do diafragma, essa comida fica fermentando ali e ela começa a fazer muito refluxo. Então, o paciente tem muito sintoma, principalmente quando o paciente tem hérnia de hiato. E aí, a gente tem os 2 exames, que um é a manometria esofágica. A manometria esofágica ela é um exame que avalia toda a motilidade do esôfago, do esfíncter esofágico superior até o esfíncter esofágico inferior. Então, ele avalia a motilidade. Então, ele vê se suas deglutições são eficazes ou se elas são ineficazes. E ela pode também avaliar algumas doenças do esôfago que também podem inferir alguns tipos de dor torácica, como o esôfago em quebra-nozes, né? E aí, são motilidades que o esôfago tem, na verdade, motilidade não, é peristalse que o esôfago tem, que são anormais. E pode gerar também dor torácica. Perfeito. E aí, quando você faz a avaliação completa do esôfago, você consegue inferir se esse esôfago ele tem uma motilidade muito boa, se o esfíncter esofágico superior, que é o esfíncter daqui da região cervical, ele é bom, se ele abre ou fecha bem, ou da transição esôfago-gástrica, que é o esfíncter esofágico inferior. Então, ele consegue medir em milímetros de mercúrio a pressão também desses esfíncteres e a pressão dessa peristalse que o esôfago tem, e se ele tem peristalse normal ou anormal. Entendeu? Essa é a manometria esofágica. Agora a gente também tem a pH-metria. O que é a pH-metria? É um exame que ele consegue me inferir quão ácido é a secreção que sobe para o esôfago, se é um refluxo ácido ou um refluxo alcalino. E também ele consegue me inferir se você tem esse refluxo
em pé, deitado ou sentado, e qual é a quantidade de refluxo que você tem durante o tempo que você está fazendo o exame, e também ele consegue inferir em uma classificação se você tem um refluxo que ele é patológico, associado aos seus sintomas ou não, e dependendo da sua sintomatologia, associado a essa classificação, que é a classificação de Demister, você pode indicar até um procedimento cirúrgico para o E paciente. deixa eu te perguntar, esses 2 exames, eles são feitos em 24 horas? A manometria não, agora a pH-metria sim. Tá. Então o paciente vai lá, dá manometria, faz. Então ele pede pra comer, pede pra beber água, é Na isso? verdade, são goles de água. São goles de Isso, água. você vai sentar, você passa uma sondinha pelo nariz, e essa sondinha, ela a pontinha dela tem um sensor. Ah, tá. E aí esse sensor chega na região entre a transição esôfago-gástrica, ou até um pouquinho mais para frente. Na hora que você faz o exame, você consegue ver pela onda de pressão aonde está alocado essa sonda. E aí, você você colocando essa sonda no lugar certo, você consegue fazer você consegue fazer medição por pressão, né? Sim. Por milímetros de mercúrio, tudo. E aí ele consegue avaliar toda a parte da pressão do esôfago por completo, se ela tem uma deglutição eficaz, se a pressão dele por completo é eficaz ou se não é eficaz, quantas deglutições são eficazes ou ineficazes, como é que é a pressão do esôfago por completo, dos esfíncteres, e aí ele consegue te afirmar quais são os tipos de doença que o paciente E tem. já do pH, o paciente vai embora pra casa. Da pH-metria, sim. O Aí paciente ele fica por come, 24 horas. deita, vai fazer as coisas, vai viver a vida. Isso, exatamente. E quais são os fatores de risco para ter refluxo? Fatores de risco para refluxo. Pacientes que têm sobrepeso e obesidade, tá? Por conta do aumento da pressão abdominal. Isso é muito importante. Pacientes que já têm algum grau de alteração realmente da peristalse do esôfago, né? Ali do esfíncter esofágico inferior. Pacientes que às vezes têm uma alimentação desregrada pode, na verdade, aumenta a chance desses sintomas, né, da doença do refluxo gastroesofágico. Tem alguma comida, por exemplo, cafeína, tudo mais, faz a dilatação, não deixa um esfíncter fechar, tem alguma coisa? Não, geralmente algumas medicações que são beta-bloqueadores, né, eles podem prejudicar a liberação, a constricção do esfíncter, né? Então... Não é para você deixar de usar o seu beta-bloqueador. Então tem alguns medicamentos em que aumentam o relaxamento desse esfíncter. Tá. E aí, com o aumento do relaxamento do esfíncter, que é uma reação adversa, né, dessa medicação, que ela não é especificamente usada para esse tipo de tratamento, eles podem promover a dilatação desse esfíncter. Então, ele não fecha por completo. E aí, ele promove a maior chance do paciente ter esse refluxo gastroesofágico. Além disso, os hábitos de vida. Então, o paciente que tem excesso de alimentos gordurosos, né, alimentos ácidos, as pessoas não entendem que quando elas comem ou bebem tipo de líquido, elas precisam ficar sentadas. Então, as pessoas têm o hábito de comer e beber e logo deitar. Isso todo mundo. Não entendi. Isso que você falou, entre comer e deitar, isso é todo mundo. Ah, sim, isso é todo mundo. Isso é uma indicação. Isso é uma indicação. Assim, na verdade, você não pode deitar ou beber líquido, ou não pode comer e beber líquido e logo deitar. Certo. Isso você não pode fazer. E você precisa ficar pelo menos 2 horas, porque é o tempo em que a gente sabe que
a digestão na região do estômago já está começando já a encaminhar para o final e a peristalse do estômago já está começando a colocar os alimentos para a região da primeira parte do intestino fino. Então, o excesso de líquido antes de dormir, tem muita gente que fala, vou beber um copo de água antes de deitar, e isso é extremamente prejudicial, porque os pacientes, às vezes, acordam no outro dia com azia, ou então, à noite, tem pacientes que, às vezes, o refluxo já está tão grande e o esfíncter esofágico inferior, ele já está... Que acordam com dor. Não, eles não acordam com dor, eles acordam sufocados, eles sufocam literalmente com refluxo. Então, aquela dispneia paroxística noturna, de sufocamento que o paciente tem por conta, às vezes, de um edema agudo de pulmão, é muito parecido, entendeu? Tem pacientes que acordam sufocado por conta do refluxo. E alguns pacientes, às vezes, até têm pneumonia de repetição ou tosse crônica de repetição por conta do refluxo. Por quê? Porque quando o ácido chega na região cervical, e se você também não tem o esfíncter superior, que ele é patente, né? Os pacientes podem fazer microaspiração, porque o líquido consegue vencer a região da epiglote, né? Perfeito. Então, pacientes podem ter microaspirações e podem desenvolver, às vezes, pneumonite química. Como a gente já falou aqui do diagnóstico, eu queria primeiro que você falasse do tratamento clínico para depois falar do tratamento cirúrgico, amiga. Tá. Em relação ao tratamento... Vocês viram que ela não clínico. me xingou quando eu falei sobre qual que é o hábito de vida? Foi a primeira vez que ela me falou assim, porque a Maria Cirulina, você não come gordura. Foi a primeira vez que ela tratou esse podcast com seriedade. Isso é verdade. Entendeu? É difícil. Mas sabe o que acontece? Perdeu uma perna? Perdeu um braço? Não perdeu! Eu já tô cansada. Sabe aquela ela coisa de deveria você começar fala, cansada. fala. Ela deveria começar cansada, continuar cansada e terminar o quê? Desfalecida. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você esqueceu de contar pras pessoas o quê? Ai, meu Deus, lá vem. O tanto de pantoprazol que você toma. Não tomo. Cigarro e bebida. É a combinação perfeita. Ó, corote. 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 Tá bom. Bom. Tratamento clínico, amiga. Em relação ao tratamento clínico, isso é muito importante. A doença do refluxo gastroesofágico, ela também tem um tratamento muito parecido com o quadro de gastrite. Porém, o tempo em que você faz o tratamento é um pouco diferente. E a gente pode fazer um manejo dessa medicação se você não tem o tratamento completo, né? Que na verdade a remissão dos sintomas completo com uma dosagem inicial, a gente pode fazer o aumento dessa dose, dessa medicação, para ver se você tem uma melhora dos sintomas. Então, tem pacientes que a gente começa com os inibidores de bomba de próton, né? Que é a família dos prazóis, com uma dose habitual, geralmente que a gente começa com a dose de manutenção, né? E aí a gente consegue até aumentar para a dose plena se esse paciente não tem melhora com essa dose de manutenção. Perfeito. E aí os pacientes tendo uma melhora clínica, a gente mantém o tratamento e aí com mais ou menos de 3 a 6 meses a gente tenta diminuir esse tratamento pela metade de novo, pela dose de manutenção e ver se o paciente fica bem. Tem alguns... Mudança de hábitos de vida tem que incluir aí para conseguir também ter essa redução, né? Exatamente. Então, assim, se vocês têm um hábito de vida desregrado igual a Maria Beatriz, não adianta querer fazer o tratamento, Voltou. porque depois volta, né, todos os sintomas. E aí, detalhe, você começou a fazer esse tratamento da doença do refluxo, né? Sim. Que é o tratamento... Desculpa. E aí você começa a fazer... Não errei, porque eu fiquei olhando aqui o meu batom. Não é, mas Nossa, assim... ela fez um barulho de porco. reflexão. Fiz um pouquinho. Você fez um barulho de porquinho. Mas, amiga, antes um porco do que uma porca igual você. Ó, Ai, por que eu fui falar, né? Pra Que quê? ela tava indo bem. Pra quê? eu vou ter que falar pra todo mundo de novo da sua micose no pé.
A coisa? A Samantha já tirou foto. Vai botar a foto aí. E esse pontinho preto é que caiu uma gaveta Mentira, no meu micose. dedo. Tá? Meu pé micose. é lindo, maravilhoso. Vai, fala. Quando indicar cirurgia? Não, então, aí o tratamento clínico, geralmente você a gente Você faz já o falou do manejo das tratamento medicações. clínico. Eu sei, eu tô pegando o gancho de novo porque você me atrapalhou. Atrapalhou, Você entendeu? que atrapalha podcast. Não, não atrapalho não, eu só dou solução. E aí, o que acontece? Quando você faz o tratamento clínico e não tem melhora dos sintomas, né? Que assim, a gente está falando especificamente da doença do refluxo, né? E a doença do refluxo, lembrando, ela pode dar o quadro de esofagite. Então, o que é a melhora da doença do refluxo? É você melhorar os sintomas e você conseguir melhorar a esofagite. E Porque diminuição do remédio? Ou não necessariamente? Em relação ao quê? Por exemplo, assim, eu tenho diminuição dos sintomas, né? Uhum, Ou remissão dos sintomas. uhum. E necessariamente eu consigo reduzir o uso de remédios? Sim, você consegue reduzir e isso vai depender da sua clínica. Se você reduziu a medicação e você ficou bem, a gente pode reduzir, entendeu? Agora, se você reduziu a medicação, mesmo assim você tem remissão de sintomas, mas piorou a sua esofagite, aí a gente tem que avaliar o risco-benefício, a gente não precisa voltar a aumentar a medicação para tratar essa esofagite, tá? Porque a esofagite é a agressão do ácido no esôfago. E a esofagite pode levar a esôfago de Barrett, Não, que é mas câncer. Então, no caso, porque aí você falou que ia diminuir. Então, no caso, você ia aumentar, você ia manter a dose plena. Se você tem doença do refluxo com esofagite, a gente tem a classificação de Los Angeles de esofagite. Então, é grau A, B, C ou D. Se a gente tem uma esofagite grau A ou B, e a gente tem uma doença do refluxo não tratada com sintomas, né? Porque é a doença do refluxo que leva à esofagite. A gente precisa iniciar o tratamento com medicação, que é o inibidor de bomba de próton. Perfeito. A gente geralmente começa com dose de manutenção. Tá bom. Se o paciente piora, a gente aumenta para dose plena. Perfeito. Ou se não aí, melhora os sintomas. Aí você vai ver numa endoscopia a melhora desse Los Angeles aqui. Também. Tá. Porque tem alguns pacientes que mesmo com o uso da medicação, que às vezes tem a remissão de sintomas, os pacientes ainda podem piorar o quadro da gastrite. Então ele teve a remissão aqui, mas ele teve a piora aqui. Ou continuou ruim aqui, não teve uma melhora. A tendência é que melhore. Mas aí, vamos supor, que manteve aqui, você vai sair do pleno, vai pro... Você vai sair da manutenção, vai pro pleno. Isso, exatamente. E depois vai fazer uma nova avaliação. Nova endoscopia, isso. Isso. Se a gente começou a melhorar os sintomas, melhorou a esofagite, a gente mantém. Tá. Mantém o tratamento. Ad eterno aí. E não é ad eterno. A gente começou a ver melhora, a gente viu melhora da esofagite, por quê? Porque o sintoma, ele é o quê? É a agressão celular. Tá. Que causa azia. Certo. Se você começa a melhorar a azia, teoricamente... A lesão celular também. Exatamente. Então, você começa a diminuir a esofagite até a esofagite melhorar. Sarou a esofagite. E aí, você consegue diminuir a medicação e avaliar se o paciente... E muito disso, amiga, às vezes pode ser por mudança de hábitos de vida. O paciente parou de fumar, parou de beber, ou diminuiu a quantidade de bebida... Parou de comer e deitar. Então, isso também, às vezes, com a mudança de hábito de vida, perdeu peso, ele conseguiu aí sair desse esôfago lesado. Exatamente. E aí, se o paciente faz todo o tratamento, diminui os sintomas, melhora os hábitos de vida, e o paciente sai de um quadro de esofagite, tem pacientes que melhoram e conseguem fazer a doença do refluxo gastroesofágico apenas o tratamento com o hábito de vida. Alimentação, né? Evitar alimentos ácidos, evitar alimentos gordurosos. Mas no caso, evitar, por exemplo, eu gosto alimentos ácidos, por exemplo. Eu gosto muito de alimentos ácidos. Isso influencia quando a gente tem... porque aí eu vou diminuir ainda mais esse pH? É nesse sentido mesmo? Por exemplo, assim, eu já tenho um pH baixo, né, de 2... dentro do meu estômago. Porque o alimento ácido, se você tem o refluxo, tem mais chance
de acidez subir. Isso, mas Sim, assim... você não diminui o pH. É que a secreção ácida, o alimento ácido, ele agride o esôfago. Se você tem um esfíncter entendi. alargado, a Quem tá secreção... machucado é o esôfago. Então, no caso, a comida vai lesar esse esôfago. Uhum. Entendi. Porque ela Entendi. chega no estômago, ela fica fazendo refluxo. daquela Pra secreção. mim fez sentido agora, entendeu? Porque eu falei assim, se o estômago já é ácido, qual é a diferença de eu comer uma comida ácida? Nenhum. Gente, Eu sou leiga também. Eu não tenho que saber tudo. Tem que saber, Bubiaque? Não tem que saber. Obrigada. gente, vamos fazer o fechamento da nossa aula aqui, ó. And the word comes... Não Acabou. tem nada a ver. Não Beijo. tem nada a ver. Porque assim, vocês vão entender comigo. Se o estômago já é ácido, ele tem a pH de 2. O que tem eu chupar um limão? Nada. Não tem nada. Agora, se o esôfago, que é a conexão dali até tá machucada, aí tudo bem, faz sentido. Porque vai passar esse ácido lá, vai passar a pimenta lá. Pimenta também não, né, amiga? Pimenta de jeito nenhum. Vai passar a pimenta lá, vai arder. Aí faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Agora faz sentido. Pra mim faz todo sentido. Se pra mim faz sentido, pros meus fãs, também faz. Exatamente. Então, amiga, quando indicar uma cirurgia? Então, a cirurgia, a gente tem algumas indicações importantes. Primeiro, quando o paciente faz o tratamento com a medicação, que é o tratamento clínico, e ele não tem melhora dos sintomas, tá? Então, se o paciente já está fazendo uso crônico da medicação e não tem melhora dos sintomas, a gente pode avaliar o risco-benefício do procedimento cirúrgico. E deixa eu te perguntar. É super importante. Super importante. No caso, por exemplo, quando é que eu tenho que ter uma avaliação de melhora? Então, por exemplo, assim, teve diagnóstico, fez a endoscopia, iniciou o tratamento Isso. clínico. De 60 a 90 dias. Aí, de 60 a 90 dias, eu vou fazer uma nova endoscopia. Você não precisa fazer nova endoscopia. Se o paciente tem melhora clínica dos sintomas, isso pode inferir que a doença do refluxo está sendo tratada. Perfeito. Aí o paciente voltou. Ele falou assim, nossa, não melhorou. Ou melhorou Mais ou 25, 30%. Então, a gente aumenta a medicação. Então, a gente entra com a dose plena. Aí, mais 60, 90 dias. Isso, o paciente volta com você. Olha, não, doutor, eu tô com melhor, então vamos manter. E aí, se na primeira endoscopia a gente viu a esofagite, a gente avalia com relação aos sintomas. E aí, depois, a gente de 6 meses a 1 ano, a gente pode avaliar fazer uma nova endoscopia. Entendi. Se o grau de esofagite, ele já é um grau avançado. Entendi. Se for um grau mais leve, a gente pode deixar de 1 ano. Agora, Perfeito. se o paciente já tem um grau mais avançado, a gente precisa fazer uma avaliação mais precoce pelo risco Porque de sempre esôfago de lembrando, Barrett. gente, a clínica é sempre soberana. Então, por quê? Eu quero sempre fazer endoscopia. Pede pra doutora Caroline e quero fazer endoscopia. A doutora Caroline vai falar assim, não tem sentido porque você melhorou a sua clínica. Por quê? Porque todo exame complementar, no caso, ele é complementar. Né? Se você melhorou a clínica, que nem ela diz, ela tá explicando aqui pra mim, eu também não sabia. Melhorou a clínica, não é porque às vezes você tem um exame. Tanto bem, às vezes você pode ter um exame que tem uma esofagite um pouco mais grave, ela vai determinar esse tempo um pouco menor. Mas se você está melhorando com o uso do remédio sintomático, às vezes você vai fazer com 1 ano e meio. Com geralmente 1 ano, né? 1 ano, perfeito. É isso. E então, geralmente os pacientes, quando eles têm melhora, né, dos hábitos de vida, e o paciente faz o tratamento direitinho, o paciente tem remissão completa dos sintomas. E aí, tem paciente também que pode fazer as mudanças dos hábitos de vida por completo, dar uma sopradinha no nariz, igual você fez agora. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Sei lá. Mas, entendeu? É o Rivotril frontal que já tá com a dose baixa. Isso. E aí, se o paciente, ele faz... Termina de rir, amiga, vai. Respira. Porque foi muito tonto. Eu também achei. Já tô cansada. Tô cansada. Mas eu cheguei cansada. Ai, tadinha. Fala. Ai, meu Deus, que drama. Tô cansada. Bom, aí... às vezes o paciente tem mudança dos hábitos de vida
Mas, se a gente reduz a medicação, o paciente volta com sintomas. Tá bom. Então, esse paciente já é um paciente cronificado. Tá. Aí, a gente precisa avaliar. Bom, esse paciente já está com o uso crônico da medicação, a gente pode lançar mão do procedimento cirúrgico, tá? E aí, a gente faz uma cirurgia em que a gente coloca uma válvula anti-refluxo. Ou se o paciente tiver uma hérnia de hiato, a gente corrige a hérnia de hiato, né? Que pode ser uma das causas também de piora aí dessa esofagite. E a gente corrige esse refluxo fazendo uma válvula anti-refluxo. Quando você já tem um diagnóstico de hérnia de hiato, já é indicativo de cirurgia? Não, depende do tamanho. Às vezes o paciente tem hérnias de hiato, tem alguns tipos de hérnia de hiato, e o paciente também tem um tamanho da hérnia de hiato. Dependendo do tamanho da hérnia de hiato, que é o mais comum, é de 1 a 2 centímetros, a gente não tem indicação cirúrgica. Às vezes o paciente com mudança de hábito de vida, vamos supor, perda de peso, essas coisas, a gente consegue fazer o tratamento clínico. Agora, se a hérnia de hiato começou a ser um pouco maior, que é 4 centímetros, 5 centímetros, aí a gente já precisa avaliar uma indicação cirúrgica. Por quê? Porque a hérnia de hiato, ela dá muitos sintomas. Os pacientes, geralmente, eles têm muita náusea e muito vômito pós-alimentar. Tá. E aí os pacientes começam a ter perda de peso e eles também podem desenvolver até alguns quadros de úlcera, né? Nessa região da hérnia de hiato, que podem evoluir, inclusive, até para sangramentos, né? Do trato gastrointestinal. E aí a gente pode lançar mão dessas cirurgias, que são cirurgias anti-refluxo, né? E aí o paciente, geralmente, com essa cirurgia, o paciente tem uma melhora clínica de em torno de 80%, 70%. E alguns pacientes podem ficar sem o uso, né, de inibidores de bomba de próton, mas tem alguns pacientes ainda que podem, mesmo com o procedimento cirúrgico, ainda ter que usar os inibidores de bomba de próton, uma menor dose, mas para ajuda principalmente nos sintomas. Então, é uma cirurgia que ela não é totalmente curativa. E o mais importante é que a gente vê uma recorrência dos sintomas dos pacientes, às vezes, que fazem o procedimento cirúrgico, mas eles voltam a ter uma vida desregrada, ganham peso, e aí volta toda a parte do refluxo. O resumo mesmo desse é que é um tratamento ácidos. Clínico e também a maior parte, o mais importante, é um tratamento clínico e a mudança do hábito de vida Isso. é um dos pontos importantes deste tratamento dessa doença. Não quero tratar, não vou tomar remédio, não vou nada, vou viver minha vida louca. O que pode acontecer se eu não tratar e não der aí a devida atenção com a doença do refluxo? É aquilo que eu já inicialmente falei. O que pode acontecer? Geralmente, a agressão crônica do esôfago, a gente tem algumas opções, né? Então, a gente pode evoluir com uma esofagite muito grave, em que gera uma metaplasia, né, intestinal, que é a transformação dessa célula do esôfago, uma célula muito parecida com a célula do intestino, que é uma célula que ela consegue suportar essa agressão, né? Que é o esôfago de Barrett, e esse esôfago de Barrett, se a gente tiver e continuar com essa agressão crônica, levar ao câncer de esôfago. E também tem uma outra consequência que eu não tinha falado até agora aqui, mas é a estenose, né? Então, às vezes, cria uma reação inflamatória muito grande que gera uma estenose mesmo, ela começa a diminuir o lúmen, então cria uma fibrose. E aí o tamanho do seu esôfago, que era um diâmetro normal de 2 centímetros, ele passa a ser 1,5 centímetro, 1 centímetro, e aí começa a dar entalamento nos pacientes. Certo. Entendeu? Como eu descobri que quando você tem aí a mucosa machucada no refluxo, e aí a comida ácida, a pimenta é contraindicada. Piora os sintomas, sim. Piora os sintomas. Leite melhora? O pessoal acha que leite melhora, né? Mas não melhora nada, não. Porque leite não melhora. E chiclete, atrapalha ou melhora? O chiclete, o que acontece? Quando você mastiga, você aumenta, né? Você gera uma comunicação para o seu cérebro
em que você está se alimentando, né? Então, você aumenta a produção de ácido. Então, como o cérebro está entendendo que você está mastigando e que vai levar um alimento para o seu estômago, você aumenta a produção de ácido. Então, você pode piorar o refluxo por isso. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que a gente já respondeu que não. Eu tomando os omeprazóis da vida, os prazóis da vida, eu posso comer qualquer coisa? Não, porque os alimentos ácidos, você precisa entender que o inibidor de bomba de próton, ele vai ajudar a diminuir a secreção ácida que é produzida no fundo gástrico. Mas se você continua comendo ácido, você pode permanecer tendo refluxo desse alimento ácido que você comeu no esôfago. E não dormir de barriga cheia. Não, você não pode dormir de barriga cheia. Então, toda vez que você alimenta, você precisa ficar pelo menos 2 horas sem deitar, independente do horário da refeição e também ingestão de líquidos. Então, isso é muito interessante, porque a maioria dos pacientes em que eu trato doença do refluxo, né, que são geralmente... eu não fico pedindo pH-metria e manometria para todas as pessoas, porque são exames específicos. E chatos, né? E não é só chato, mas são exames que eles são mais caros, né? E aí você precisa ter uma indicação formal. Então, às vezes, o paciente, quando ele tem uma alimentação desregrada, ele chega para mim com uma endoscopia, que ele tem um diagnóstico de gastrite com H. pylori, às vezes uma esofagite, que é um grau leve, eu não peço o exame para poder avaliar o refluxo, porque eu sei que o paciente pode estar tendo um refluxo que está prejudicando um pouco essa parte da relação do esôfago e que se ele melhorar o estilo de vida, ele consegue melhorar esses sintomas. Então, esses exames, eles têm essa indicação formal quando você já inicialmente faz o tratamento e às vezes o paciente não tem uma melhora. E quando os pacientes fazem essa mudança de hábitos de vida, a maioria dos pacientes, eles têm uma melhora importante dos sintomas e muitas vezes faz o tratamento, passa 3, 6 meses, a gente tira a medicação, o paciente volta à vida habitual e Então, vida que segue. A sua dica mesmo é, claro que tem que procurar, tem sintomas, tem que ir procurar você como o gastrocirurgião, o gastroclínico, mas a principal lição que você quer dar em relação ao refluxo é sobre mudança de hábitos de vida. Sim, a gente... o trato gastrointestinal por completo, né? A gente tem todo o nosso sistema digestivo, que ele é composto por várias localidades com diferentes células e diferentes secreções que são produzidas e jogadas no todo o nosso trato gastrointestinal para fazer a digestão completa do alimento até ele virar um bolo fecal e a gente eliminar esse bolo fecal, que é o vulgo toletão da Maria Beatriz, Quem que ela cagou eliminou. aqui hoje, gente? Eu não caguei, gente. Quem a que Maria cagou? Beatriz, ela é tão interessante que ela fica falando, manda eu cagar, e agora ela simulou na cabeça dela que eu caguei. Cagou Mas mesmo. tudo bem. O que acontece? Para vocês entenderem que essas secreções produzidas, elas são secreções em que elas vão ajudar a digerir os alimentos. Então, quando a gente tem um desbalanço, né, da alimentação em que as secreções, elas não conseguem digerir o alimento totalmente, ou então a gente já tem uma agressão em algum lugar do nosso trato gastrointestinal em que esses alimentos pioram, né, os sintomas, ou pioram essa agressão que levam a esses sintomas, a gente precisa procurar um especialista para a gente poder tratar. Então, em relação à doença do refluxo gastroesofágico, a gente precisa entender que, vamos supor, se você comeu ou bebeu um álcool, no outro dia você está com uma azia, tudo bem, aquela azia ali ela é pontual, né? Você tomando, às vezes, uma medicação, um antiácido, você consegue melhorar o sintoma. Mas se isso começa a ficar recorrente, você precisa procurar um especialista, porque esses sintomas, eles podem nos condizer, né, que a gente tem uma doença que precisa ser tratada e a gente não pode ignorar. Então, alguns pontos chaves para as pessoas que estão em casa. A gente não pode comer, né, e beber líquido e logo deitar. A gente pelo menos precisa esperar 2 horas. Se você faz a ingesta de muitos alimentos ácidos, a chance de você ter esses sintomas e evoluir com uma doença do refluxo gastroesofágico
na verdade, dando uma esofagite, é muito alta. Amiga, mas vamos supor, por exemplo, eu adoro alimentos ácidos. Uhum. E eu não tenho nenhum sintoma esofágico. Sim, Tá tudo normal, né? tá tudo normal. Tá bom. Você pode se alimentar de alimentos ácidos, esse não é o problema. A grande questão é É que se você tem sintomas. se você tem Eu sintomas, vou você piorar precisa... esses sintomas. Exatamente. Perfeito. Os alimentos ácidos, eles pioram muito os sintomas se você tem a doença do refluxo gastroesofágico. Então, se você é um paciente magro que come pimenta todo dia e não tem sintoma, tá tudo bem. Perfeito. Agora, se você é um paciente que já tem um sobrepeso, você faz aumento de uma pressão intraabdominal muito importante, que promove o refluxo, você se alimenta de alimentos ácidos, isso piora muito mais os seus sintomas. Perfeito. Tá? Então, assim, a doença do refluxo, ela não é causada pelos alimentos, ela pode piorar os sintomas com os alimentos indevidos. Agora, a doença do refluxo gastroesofágico é o afrouxamento da musculatura do esfíncter esofágico inferior. Perfeito. Entendeu? E aí, lembrando, se você tem doença do refluxo gastroesofágico, você precisa fazer o tratamento, que é um tratamento multidisciplinar, que é mudança dos hábitos de vida, fazer uso da medicação, fazer atividade física e evitar certos alimentos e não deitar ou não tomar líquidos antes de... não tomar líquidos ou não comer antes de deitar. E aí, você fazendo todo esse tratamento multidisciplinar, você fica bem. Agora, se você fez o tratamento multidisciplinar, tá tomando medicação, não tem melhorado os sintomas, já tá com um grau de esofagite um pouco mais sério, não tem melhorado, a gente pode lançar mão do tratamento cirúrgico. Perfeito, amiga. Acho que você foi muito boa. Que bom, muito né? séria. Tá vendo? Eu te passei o briefing e você conseguiu interagir comigo, né? No podcast hoje. Eu sou inteligente, né, amiga? Eu não preciso de briefing. Eu fiz um monte de perguntas que eu também não sabia. Não, é porque eu fiquei pensando, eu falei assim, Uai, não, faz sentido. faz sentido. Entendeu? Porque eu adoro, eu não tenho nenhum sintoma, nem com pimenta e nem com comidas ácidas. E o que é interessante, assim, em relação... Quando eu tive hemorroidas, com a pimenta. Gente, ela tirou foto do fiofó dela e me mandou. Mentira, não mandei pra ela. Não mandei pra ela, foi pra Lilian. E também não mandei foto pra Lilian. Gente, eu não tô mandei entendendo foto nada mais, viu? Esse negócio Não aqui tá mandei foto pra esquisito. Na Lilian, eu fui aloprar a Lilian no plantão dela, tá? A Lilian, coitada, com 2 filhos, nem deve assistir nós. Mas é isso, gente. Então, assim, ó, uma coisa importante. O refluxo gastroesofágico, ele pode dar a esofagite. Então, a gente pode depois vir com uma aula sobre esofagite, tá? Tá bom. Que a gente tem alguns tipos de esofagite que não é só por conta do refluxo, né? A gente tá tem a esofagite eosinofílica, então a gente tem alguns outros tipos de esofagite que a gente pode dar uma aula só de esofagite e a gente vir com a endoscopia, né? E a gente avaliar a gente falar sobre as biópsias, né? Quando a gente tem esofagite e Os o tratamentos, por exemplo. esôfago de Barrett, né? Que ele tem a classificação de praga, né? Que a gente consegue fazer uma avaliação minuciosa do tamanho, né, desse esôfago de Barrett, que é com essa classificação de praga, e aí, dentro da classificação de praga, a gente consegue avaliar se o paciente realmente ele já tem indicação cirúrgica ou não, se dá para fazer o tratamento clínico ou não. Mas, quando o paciente tem o esôfago de Barrett, ele precisa fazer endoscopias com biópsias seriadas. E uma pelo outra risco coisa, de né? Quando a gente tem câncer. o esôfago de Barrett, ou a gente já tem um câncer de esôfago, não tem jeito de cortar o esôfago no meio e grudar aqui no meio. Tem que grudar aqui mesmo. Não, a gente consegue fazer. E tem essa técnica, que é uma técnica mais antiga, em que a gente Mas só... aí, nesse caso, é o intestino que coloca. Não, Não é o estômago. a gente pode vir com o estômago. Aqui dentro do tórax? Sim, a gente sobe o estômago. A esofagiectomia, hoje, total, né? Que a gente tira todo o esôfago, a gente faz a reconstrução com o estômago e a anastomose na região cervical. Por que que eles deixaram de fazer a anastomose intratorácica, que é a anastomose na região do mediastino? Pelo risco, né, de fístula, e essas fístulas na região mediastinal, infecção no mediastino é muito grave. Entendi. Então, você tem uma fístula aqui em que você consegue ter o manejo dessa fístula
aqui na região cervical é muito mais fácil do que uma fístula na região intratorácica e tem menos risco, né, de mortalidade. Entendi. Perfeito. Acabou, né? Você quer falar mais alguma coisa? Quero ir embora. Você quer dormir? Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Eu queria só dar mais uma informação muito importante. Relembrando a todos, quem puder fazer a doação para a Maria Beatriz, para o tratamento da alopécia dela, por gentileza, eu vou deixar aqui o telefone de novo, porque da última vez o pessoal do meu marketing não colocou. As pessoas por favor, coloquem aqui o telefone que são para a meus vaquinha fãs, da Maria Beatriz. e que No detestam vaquinha.com. essa palhaçadinha. Por favor, entrem em contato e fale assim: Caroline, pare com palhaçadinhas. Ah lá, o Bubiaque concorda. A Samantha vai mais ao seu lado. Claro que a Samantha vai ao meu lado. Por quê? Porque a gente é Sadis! Beijo. Você tá muito mal-humorada hoje, por favor, você melhora no próximo dia do podcast. Muito obrigada. Não, eu tô com sono. Não, para. Sono! Tchau! Tchau.